Bom dia, bom dia, bom dia, meus brothers, meus sofredores de mercado, minhas sofredoras de mercado. Bora para mais um dia que eu vou confessar para vocês que sexta-feira e ontem eu não consegui fazer nada que preste, por sinal. Parabéns ali a galera do grupo Noob Sharks, que o pessoal lá conseguiu achar uns trades muito bacanas. E eu assumo, eu não achei e a galera achou. Então, parabéns aí, recado, se você tem vontade de participar do grupo Noob Sharks. Não é um grupo pago, mentira, é um grupo pago sim, só que lá você paga com informação, com conhecimento, com participação, não é com dinheiro, tá? Mais um recado importante, amanhã não será possível fazer o nosso morning call aqui, tá? Filhote mais velho e interno às 5h30 da manhã para fazer um procedimento cirúrgico lá, vou estar lá do lado dele e não vou olhar nada, tá? Recado número 3, com base na revolta que eu comentei no vídeo de ontem a respeito da censura do TradingView, eu comecei a fazer um site com indicadores gratuitos e um pouco dos nossos indicadores pagos também, tudo lá dentro. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Não, eu acho que é só isso mesmo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo no meio do vídeo, tá? Galera, é o seguinte, chegou a hora da verdade, tá? SP500 segurou belamente lá na VWAP. Essas duas linhas aqui foram traçadas, inclusive, com brush aqui, ó. E foi lá ontem, num belíssimo dia de alta, onde a gente esperava que, de repente, o Bitcoin também seguisse aqui o SP500. Mas eu não sei, cara, tá com uma cara que aquele preço do Bitcoin tá artificial, cara. Eu já vou explicar por que eu acho isso. Mas o SP500 foi lá. Vamos ver se hoje é dia, gente. Vamos ver se hoje é dia da gente perder essa resistência que foi testada lá no comecinho do mês, lá no dia 4 de outubro. Foi recusada belamente. E voltando a falar o que eu já disse ontem, rompendo isso aqui a gente pode ter alguma esperança. A gente tem dois obstáculos grandes aqui na frente, né? O primeiro é o ponto 5 de Fibo da queda, que eu tracei desde lá de cima aqui, ó, desde esse pivôzinho até aqui embaixo. E logo em seguida a gente tem a VWAP e depois o 618 de Fibo também com a VWAP. Deixa eu só colocar Ikimoku aqui pra gente ver como é que tá. A gente tem uma nuvem de Ikimoku vermelha aqui que chama, né, tende a chamar o preço aqui na direção dela. Se o SP500 vai vir direto e vai tocar aqui, ou se ele vai vir mais lateral e vai tocar aqui, não dá para saber. Mas existe uma grande chance, segundo os livros, né, do preço vir aqui e dar uma tocadinha aqui no Ikimoku, né? Então isso aqui, gente, rompendo esse patamar de preço traçado nas coxas aqui na mão, a gente deve ver alguns dias de alta aí, tá ok? Agora, eu acho que hoje tem que olhar muito para essa vela, porque se ela printa uma vela de engolfo como essa, engolfando não só a movimentação de preço de ontem, como o volume de ontem, né? Porque olha aqui como é que a coisa é feia, né? Se você teve dois volumes de alta e aqui, ó, dois volumes de engolfo dessa alta aqui, ó, com um volume vermelhinho e tal, e depois veio a porrada. Então o que a gente quer ver é o seguinte, cara, mesmo que o dia fique assim morno, água com açúcar, não se movimente muito, ou então se a vela fechar levemente verde, cara, a gente já tá num puta lucro, cara. Já tá num lucro assim sensacional. Uma coisa que eu olhei agora cedo, que também é para a gente ficar de olho, é o índice do dólar, né? O DXY. Eu acho que o DXY ele deve dar o tom aqui do mercado. A gente tinha passado essa linha aqui em cima, essa linha aqui embaixo nas coxas também. Mas, se você olhar, ó, você pode passar aqui pelos corpos reais, ou você pode passar pelo pavio, ou pode passar muitas vezes, como eu gosto, pelas duas, né? Um pelos corpos reais ou pelos pavios. Mas se você ainda está na mega, hiper, ultra dúvida, você vem aqui em linha, ó. Então, ó, em linha, a gente está aqui, ó, tá? Pela linha, nós estamos aqui, ó. Esse suporte é mais ou menos aqui, ó. Essa resistência é mais ou menos aqui. Depois a gente volta aqui para os candles para dar uma analisada, tá? Então, ó, Dixie está se aproximando de um ponto de decisão, tá? Está se aproximando de um eventual rompimento aqui ou explosão para cima. E eu acredito, aí quando que tá esse encontro aqui? Dia 4 de novembro. Então parece aqui que até o dia 3, 4, 5 de novembro a gente tenha uma definição desse triângulo. Lembrando que faltam 7 dias para o anúncio das novas taxas, né, do nosso Federal Reserve. Então, ficar muito de olho, gente. Semana que vem, por essas horas, a gente deve estar falando num rumo que esse mercado encardido deve tomar, tá? E o STNIAS continua lá, né? Ele dá uma pernada para cima, corrige metade da pernada para baixo, depois mete uma pernada para cima, corrige metade para baixo e segue aí na alta infinita, rompeu isso aqui que a gente tinha desenhado lá no passado. Isso aqui não presta para mais nada, não serve para mais nada, né? O que serve aqui
a gente tem uma regiãozinha interessante aqui para colocar. Cadê? Aí logo cedo é uma desgraça, né? Aqui a gente tem uma região interessante de Smart Money para traçar, ó. Ó que beleza, hein? Uma região aí para a gente ficar mega de olho e, obviamente, o topo anterior, mas eu não vou traçar o topo anterior agora, tá ok? Dando uma olhadinha em algumas coisas do mercado, vamos ver como é que está o mercado total, o market cap, né, do mercado, tirando, obviamente, o SDT e o SDC e o BUSD. Tá tudo parado, né? Market cap tá parado, tá paradão aqui, ó. Nessa região aqui, preso aqui, basicamente entre os 820 e 775 bilhões de dólares, né? Não tá andando muito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido na dominância do Bitcoin, vamos ver se alguma coisa mudou. Que é aqui eu gosto de calcular a dominância Bitcoin dividido pelo market cap total menos o market cap das stable. Eita! Olha! Aqui a gente tem uma quebra de uma LTA que nasceu aqui em setembro, no dia 8 de setembro, foi retestada aqui no dia 10 de outubro e agora parece ter quebrado. Gente do céu, será que a gente vai ter aquela shitcoin party? Será que a gente vai ter as shitcoins dando explosão aí para todo lado, gente? Não sei, hein? Isso aqui é para ficar de olho. Mais uma olhadinha rápida aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ontem foi, né? Ontem foi a abertura do mercado da CME. Vamos ver se teve algum gap aqui. BTC 1 CME no diário. Sem gap, né? Sem gapzinho aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ontem, vamos ver. O preço abriu aqui embaixo, veio aqui em cima. Ah, não, perdão. Peguei errado. É aqui, ó, que eu quero. Desculpa aí. BTC diário Chicago Mercantile Exchange. Eu não tinha visto, né? O mercado fechou aqui na sexta-feira, abriu aqui, tivemos um gap meio que preencheu, que não preencheu, mas isso aqui tá um bololô só, né? Parece que a vela de hoje tá vindo para preencher de verdade esse volume. Bora olhar o que acontece com o preço quando chegar aí nos 19,100, 19,150, que é o preenchimento desse gap aqui. Lembrando que tem gente que acredita que pavio preenche gap, tem gente que acredita que corpo real preenche gap. Então, na meu ver aqui, isso aqui foi um preenchimento desse gapzão que veio lá de trás. Bora olhar aqui para esse gapzinho. Vamos ver o Ethereum, se ficou algum gap. Augusto, eu não sei o que é essa história de gap. Eu não sei o que é história de CME. Coloca aí nos comentários. Melhor, não coloca nos comentários, tá, gente? Vai lá para a aba comunidade e coloca lá em sugestões de tema. Tem um tópico para isso. Augusto, quero um vídeo sobre essa história dos gaps. E aí eu faço, tá? Senão vai entender que todo mundo tá manjando isso aqui. Bom, aqui temos um gap, né? Aqui temos um gap que nem chegou perto de ser fechado, tá certinho? E essa daqui não é a cor que eu uso para gap. É uma dica, gente. Você pode criar vários padrõezinhos aí no TradingView para você. Ó, esse daqui é o padrão de gap, que é roxinho, para ficar bem organizado. Então aqui temos um gap do Ethereum, ó. Fica de olho, ver se ele vem para cá. E aqui tem um outro gap aqui grandão que eu não desenhei. Olha que relapso, que relaxo. Segura aí mais um pouquinho que a gente vai dar uma olhada na Kitnet. Kitnet mais conhecido como APT aqui, já foi apelidada, tá ok? Belezinha, então, ó, olho nesse gap aqui do Ethereum aqui, olho nesse gap. Vamos ver se o preço vem para cá, se fecha em cima, ó. De qualquer maneira, estamos aqui a 1.428, estamos aqui embaixo a 1.300 raso. Ficar de olho também. Bom, vamos olhar aqueles triângulos que eu fiz no diário. Olha isso aqui, ó. Eu venho monitorando esses triângulos com vocês. Ai, caramba, é isso que a gente não gosta de ver, sabe? É isso que dá raiva, né? Você veio ontem, aí o preço fez esse rompimento, mas com um rompimento muito pequenininho, perto do volume dos dias anteriores. E aí, meu amigo, anteontem isso, né? Que foi no domingo. Então enganou todo mundo lá no domingo e na segunda-feira o preço veio para baixo e engolfou. Olha o engolfo de volume, cara, do domingo. Olha o volume que teve de volume no domingo, que teve de volume ontem, né? E essa velhinha aqui, né, diz pra gente aqui, do jeito que está agora, né? Apesar que ainda não, ó, uma coisa boa, são 7 horas da manhã, né? Putz, por sinal preciso correr. Ela ainda não deu, vai dar 50% do dia agora às 9 horas da manhã, mas ela não deu 50% do volume da queda de ontem, tá? Então isso aqui fica muito de olho que pode ser um reteste para explosão infinita
ou pode ser um fake breakout por causa desse volume cocôzinho aqui e voltar para dentro da cunha e adiar aí o nosso sofrimento até a provável semana que vem, porque falta apenas uma semana para a reunião do Fed. Falta uma semana para a gente ver o que o Fed vai aprontar. Olhando aqui outros triângulos, né? Eu não estou passando por todos, porque também passar por todos todo dia é um saco. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que está no Ethereum. Vamos ver como é que está o triangulinho no Ethereum. Que ainda quero falar de APT. Vem se segurando como pode aqui o Ethereum. Vamos dar uma olhada aqui. Outra que a turma... Quer ver uma que a turma gosta aqui, ó? LTC. LTC a turma gosta. Pera aí. LTC. Vamos ver. LTC a turma gosta aqui. Acho que vem se segurando como pode também. Fez que foi, não foi. Respeitando esse traçado que a gente fez há vários dias. Olha a NIR aqui. Muita gente falando de NIR, cheio de FOMO toda hora. É a NIR, como é que tá a NIR, hein? Vem. Eita, nós, a NIR tá prometendo aqui um reteste com desabamento, hein? Eita, nós, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui embaixo para NIR se segurar, de repente a ponta desse pavio aqui, deixa eu até colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar para poder ficar de olho, e depois eu preciso vir aqui atrás, lá na história da NIR, para ver se tem um ponto aqui, ó, de Smart Money aqui em algum lugar, né, que eventualmente a NIR possa se segurar, ou então se é queda infinita, né? Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma bacana da gente bater o olho aqui. Sol eu falei ontem, se eu não me engano. TRX não, Uni não. Vamos olhar a XRP como é que tá? XRP também tá com cara que... Ixi, Maria, XRP tá prometendo voltar aqui nos 40, hein? Será que ela vem aqui nos 40 ou será que ela se segura nesse suportezinho sem vergonha local aqui, hein? Lado bom aqui que parece que conforme o preço está caindo, o volume está caindo também. Bom, vamos dar uma olhada lá na nossa kitnet. Nossa senhora, que a kitnet deu uma porrada para baixo agora. Bom, a Aptos aqui, né, a APT, nossa kitnet, ela, deixa eu puxar um pouquinho isso para cá, tá certo? Ela chegou, ó, acabou de chegar no 382 de FIBO com corpo real, depois de tudo que ela aprontou lá em cima, né? E olha que legal as regiões de Smart Money. Augusto, eu não sei o que é Smart Money. Cara, tá aqui, ó. Tá aqui o vídeo do Smart Money que eu coloquei ontem para você acompanhar. Eu coloquei ontem. Olha ele aqui. E se ele não ficar claro, tem os outros da playlist de Smart Money. Só que a Kitnet, gente, ela chegou aqui com um funding positivo. Ela chegou com um funding positivo, galera. Essa APT tá prometendo cair mais. Muito olho. Você que tá vendo aqui o vídeo agora, muito carinho nessa região aqui, tá? Então, ó, apesar que ó, ela já retestou, voltou, retestou, voltou. Ela não tá tendo força para romper isso aqui, ó. E é esse volume que mostra isso, hein? Tem que ficar de olho, gente. Tem que ficar de olho. Eu já vou mostrar para vocês. Quer ver? Ó, eu vou, ó, é que assim, tem coisas que às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Deixa eu pegar e fazer um teste aqui, até para ver se eu sou bandido, se eu sou um cara assim que realmente faz coisas que presta. Deixa eu escolher um aqui aleatório. Deixa eu pegar a Frama aqui, vai? Deixa eu pegar a Frama. Deixa eu ver se eu teria operado bem nela. Deixa eu ver. Puta que pariu. Ó, teria entrado nesse long aqui, ó, gente. Uma vela antes da explosão. Teria pego esse long daqui até esse cruzamento aqui, tá certo? Aí depois teria pegado esse long de novo daqui até lá em cima. Não teria dado esse short, teria dado mais esse long daqui até lá em cima. Teria estopado a gente, ou teria dado um lucro aqui, não sei, hein? Deixa eu ver, tem que ver mais de perto. Não, aqui teria dado um belíssimo stop, tá? Ela teria voltado e não teria concluído esse short aí, tá certo? E teria dado aqui, ó, cruzou vermelho, não interessa. Teria dado esse shortzinho, ó. A gente teria abrido short na Frama aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Teria aberto nessa vela aqui, com o stop aqui em cima do mercado. Lambeu o stop, caiu. E se não tivesse entrado aqui, não teria entrado de novo, tá? Não teria, mas a gente estaria entrado em short por conta desse cruzamento aqui com um stop acima dessa máxima de mercado. Estaria fazendo aí alguns rios de dinheiro. Ontem, por exemplo, era um dia que eu tive tempo de ficar olhando o gráfico e não deveria ter ficado olhando o gráfico. Deveria ter colocado uma estratégia no Bishark aí e acompanhado o mercado por ela, porque teria feito com certeza uns 2, 3 trades bons no dia. Falando ainda de Smart Money, deixa eu pegar aqui, ó, para você que viu o vídeo de ontem e vem acompanhando aí o Smart Money,
Vamos ver como é que tá o Smart Money dela aqui, usando esse indicador aqui que eu adoro, adoro ele. Cadê? Smart Money Concept, né? Do Searman. Se você não sabe o que é isso, né? Vou deixar o vídeo aqui, gente, tá? E ó, eu gosto de tirar, dar uma limpadinha nele aqui. Deixa eu vir aqui nas configurações, que senão fica muito poluído. Deixa eu tirar essa região aqui, que eu quero ver se a gente tem inversão de... Ó, ixi Maria, ó. Tudo indica que ela vai para vala, né? Ela veio aqui, quebrou a estrutura de mercado, subiu, quebrou a estrutura de mercado, subiu. Aqui ela fez uma choque, né? Aí realmente caiu, subiu, fez uma choque aqui indefinido, né? Indefinido. E agora sim, entrou do jeito que a gente quer, ó. Printou aqui um higher low em relação a esse e printou um lower low em relação a esse aqui. E teve dois BMS aqui, ó, dois market structure, break of market structure. Então parece que ela engatou aqui uma sequência de queda, tá ok? Ficar muito de olho na Fibo. Ia ser muito legal a gente ver um BMS nessa região aqui. Ela tá na zona de desconto, perdendo a zona de desconto e de lower low é vala, né? Mais uma pernada. Então eu vou até traçar aqui, ó. Tararam. Depois eu vou ajeitar esse traçado para operação, mas ela está formando algo parecido com isso, usando o 382 de Fibo como suporte, hein? Perdeu os 382 de Fibo com esse desenho, com essa estrutura de mercado, ela vem aqui, ela desaba facinho, tá? A única coisa que pode salvar ela é uma virada forte no funding rate, no LSR, e não está com cara que isso vai acontecer, tá ok? Apenas para a gente fazer um follow-up de moedas que a gente vinha falando, de moedas que dão pump e de repente elas caem. Vamos ver como é que está a INGE, que a gente acompanhou durante tanto tempo. Vamos ver como é que ela está hoje, né? Onde estará a INGE depois de ter ganho na loteria, né? Depois de ter ficado assim de olho, a gente ter ficado, olha só. Olha só o que aconteceu com esse pump da INGE aqui, ó. Ela veio aqui no limite da amizade da Fibo e voltou. Mas quem acertou, ó, por exemplo, o rompimento dessa região, rompimentos aqui, olha cada trade lindo que a gente fez. Teve muita gente que comprou o topo dela aqui, hein, gente? Teve muita gente que longou ela aqui e na verdade não era o desenho, ó. Aqui ela deu um short de 1.9 até 1.8, gente. Belíssimo short aqui. Quer ver uma outra, a MKR, que a gente olhou durante bastante tempo? Cadê a MKR? Ó? Por onde andarás a MKR, né? Olha a MKR. Olha só, a MKR veio no limite da amizade, tá? Então, vocês estão percebendo por que eu gosto de acompanhar esses pumps, gente? Porque a hora que a gente acerta a gente acerta ele belamente, ó. E a MKR nem chegou no 382 de Fibo ainda do grande movimento. A MKR aqui, se continuar do jeito que tá, ela promete uma vinda aqui até os 829 e quem sabe até os 618, tá? E não seria um movimento estranho, porque seria um movimento aqui, olha, de correção em cima desse baita movimento de alta aqui, que no diário você consegue ver ele com mais calma, tá ok? No diário a gente consegue perceber essa explosão, e aí não seria nem um pouco estranho, né? Depois dessa explosão toda, vim aqui até pelo menos o ponto 5 de Fibo, quem sabe até o ponto 1.8, mas primeiro olhar o que ela vai fazer aqui no 382, lembrando que isso aqui tem a total cara de um topo duplo, e aqui, gente, ela tá na linha de pescoço do topo duplo, tá ok? Sem mais delongas, encerro o vídeo de hoje, forte abraço para vocês, excelentes trades, vamos que vamos.